Pai, para fazer a tua vontade, Pai, para te agradar, te engrandecer, Pai, e para dizer o quanto o Senhor é bom, Pai. Ah, Deus, nós te rendemos graças, Senhor, porque, Deus, teremos uma noite maravilhosa de instruções, de bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, por este casal pastoral, Senhor, que com grande coração, Pai, tem te servido aqui neste lugar, tem servido a pessoas aqui neste lugar, Pai. Obrigado pela sua família, Pai. Obrigado pela vida de cada um desses irmãos que saíram dos seus lares, saíram das suas casas, ó Pai, para fazer a tua vontade, Pai. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Pode sentar, meu querido. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, hoje eu estou muito alegre, amados, amém? Estou muito feliz, pastor Adriano, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui junto com o Senhor, com sua família, com todos os nossos irmãos, né? Olhe para o seu irmão e diga: irmão, que bom estar aqui com você nesta noite, juntos, cultuando e agradecendo a Deus. Amém? Glória a Deus, Deus é bom demais. E eu fico muito feliz, né, em ter saído ali de Petrolina para vir aqui em Senhor do Bonfim, para render graças ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém, amados? Você é grato a Deus por algo que Ele tem feito em tua vida? Deus já fez algo na sua vida? Amém. Pode ficar pronto, porque Ele vai fazer muito mais, amados. Nós precisamos acreditar nesse Deus que pode todas as coisas. Nós precisamos colocar mesmo força em acreditar, amados, que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais. Diga: infinitamente mais do que tudo que eu possa pensar, do que tudo que eu possa imaginar. Amém? Glória a Deus. E eu chegando aqui nessa cidade, amados, eu lembro que sempre quando eu passei, eu nunca parei aqui na cidade, né, para conhecer mesmo. E eu saí um pouco, né, com o pastor Adriano, e a gente foi aí no centro da cidade, e eu fiquei grato ao Senhor por hoje estar pisando nessa terra, mas também conhecendo um pouco dessa cidade, porque todas as vezes que eu passava por aqui, né, eu sempre sentia o desejo mesmo de um dia parar aqui nessa cidade e poder conhecer de perto o povo dessa cidade, também conhecer um pouco dessa cidade. E aprove ao Senhor que eu estou aqui, né? Meu nome é Ricardo, sou um dos pastores dali da igreja Verbo da Vida em Petrolina. Estou aqui junto com minha esposa, né? A minha cara metade, a minha, né, mulher que Deus colocou na minha vida, e hoje juntos fazemos a obra do Senhor, e eu sou muito grato por isso, amados, amém? E passando aqui por essa cidade, eu lembrei das vezes que eu passava por aqui, né? Passava, ida e volta, ia, né, aqui na Bahia, em Feira de Santana, Salvador, e voltava para Petrolina, e sempre passando por esse lugar. E eu lembrei, amados, de uma passagem, né, ao qual Jesus, Ele ia passando por um lugar, mas aonde Jesus passava, existia pessoas, né, que queria algo da parte dele. E eu lembrei mesmo de uma mulher que há muitos anos ela sofria com um fluxo de sangue, com uma hemorragia muito forte, e ela já tinha gastado mesmo todos os seus recursos, todo o seu dinheiro em médicos, e nada daquilo adiantou, e ela não foi curada. Mas um dia, diga um dia, Jesus, diga um dia, Jesus ia passando. Amém, queridos? Aleluia. Um dia Jesus ia passando naquele lugar, e ela desejou tocar em Jesus, mas ela vinha dentro dela falando:
com ela mesma: se apenas eu tocar nele, se apenas eu tocar nele, eu sei que eu vou ser curado. Amém, amados? Sabe, amados, que a tua fé, ela vai além das tuas possibilidades. Às vezes a gente luta tanto com as nossas próprias forças, tentando fazer algo, e de repente a gente não consegue, e acaba se frustrando porque a gente não conseguiu. Mas nessa noite, amados, eu quero dizer para você: coloca todas as forças que você tem no Senhor, entrega mesmo a tua vida por completo em Deus. Sabe que tem coisas que você vai tentar e você não vai conseguir? Amados, mas quando nós colocamos as nossas forças no Senhor, Ele renova as nossas forças. Sabe? Tem dias mesmo que os dias são difíceis, que a gente diz: meu Deus, e agora? Chega aqui, Senhor. Sabe? E de repente é aquele dia que mais você procura forças em pessoas, e de repente parece que todo mundo sumiu. Não é verdade? No dia que mais você está precisando de um abraço, no dia que você está precisando de um auxílio, de uma ajuda de uma pessoa, tem gente que às vezes está ali perto de você todos os dias, mas no dia que você precisa, cadê esse povo? Sumiu, né? Imagina aquela mulher, ela sofria há 12 anos com uma hemorragia que não parava, e o tempo todo ela passando por aquela situação. Amados, eram 12 anos, não são 12 dias, não são 12 horas, foram 12 anos ela sofrendo. Diga: mais um dia Jesus ia passando. Amém, queridos? Não desista, amados, daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Amém? Às vezes a gente espera tanto e diz: pastor, eu já orei tanto e nada acontece. Ei, amados, não desista. Quem quer que nós venhamos desistir é Satanás. Ele não quer que a gente avance, ele não quer que você venha para a igreja, ele não quer que você ouça a palavra, mas é na palavra que você vai vencer todas as coisas. Você sabia que Satanás, ele conhece a palavra? Amados, Jesus, ele foi tentado por Satanás pela palavra. Ele sabe, amados, Satanás, ele sabe das suas fraquezas, ele sabe das tuas dificuldades, ele sabe da força que você coloca para vir para a igreja, mas ele não quer que você venha para a igreja. Mas aí você decide dizer assim: hoje eu vou fazer raiva ao diabo, eu vou para a igreja. Às vezes o corpo da gente diz: não, estou tão cansado, trabalhei a semana toda, não vou para a igreja não, vou ficar aqui, Netflix, YouTube, né? Instagram. Inclusive, amados, às vezes é tão fácil, né, a gente pegar um celular e começar ali, ó, passando o dedo, e vai, de repente o tempo passa, 10 minutos, eu estava um dia desse na fila do banco, né? E todas as pessoas que estavam na fila do banco estavam com o celular na mão. Eu disse: antes o povo reclamava da fila no banco, agora hoje está com o celular, pode passar até 2 horas uma fila. Estão nem aí. Querem é que demore mais tempo, para ter mais tempo de ficar ali, ó, né? E o tempo passa, e o tempo passa. E o que você fez? E o que você ganhou com isso? Mas aquela mulher, ela decidiu, diga decidiu. Amados, ela decidiu ter um encontro com Jesus. Ela disse: ou vai, ou vai. Sabe, amados, que tem hora que a gente tem que tomar posicionamentos, decisões na vida da gente. E não ficar em um lugar de murmuração, em ficar em um lugar de só falando coisas, enchendo a mente da gente de palavras negativas. A mesma força que a gente coloca para colocar palavras negativas, a gente pode estar declarando que no nome de Jesus as coisas vão mudar. Ei, amados, problemas todos nós temos e vamos ter.
A Bíblia fala, o próprio Jesus, ele falou: no mundo tereis aflições. Aflições são problemas. Ele já sabia, amados, que nós iríamos ter problemas. Todos nós temos problemas, mas o que não pode é o problema nos ter. Sabe, queridos? Porque quando o problema nos tem, aí a gente costuma até a dizer assim: o meu problema, né? A minha dor de cabeça, eu tenho uma enxaqueca, eu tenho uma dor nas pernas. Você já toma posse do problema, o problema já tomou posse de você, querido. Mas não pode ser assim, amados, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, amado. É no meio da situação, é no meio dos problemas, é no meio das dificuldades que você vai se levantar e vai dizer: Jesus, eu estou contigo. Ei, é hoje que eu vou fazer raiva ao diabo. É hoje que eu vou vencer. Aí tem pessoas que dizem: é tanto problema, vou passar ali no barzinho e tomar uma para melhorar as coisas. É isso que Satanás quer ouvir, sabe? Hoje a minha vontade é de me isolar, não ver ninguém na minha frente, sabe? Então eu vou fazer isso, vou chegar em casa, vou para a cama e vou me isolar. Ei, amados, toma cuidado com isso. A Bíblia fala que quem se isola busca os seus próprios interesses. Não é a Bíblia que fala, mas tem um ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo, irmão. Tome muito cuidado com isso, sabe? E nós estamos, amados, aqui para resolver problemas mesmo, dos outros inclusive. Amém? Nós precisamos ser respostas na vida de pessoas. Lá em Petrolina, nós somos coordenadores dos grupos de conexão. Lá são cerca de 110 grupos de conexão. E eu e minha esposa, nós tomamos conta mesmo de líderes, de pessoas. São mais de 2.000 pessoas reunidas nas casas, sabe, querido? Mas nem sempre foi assim. Mas sabe que também, quanto mais pessoas, mais problemas. Todo mundo tem problema, amados. Mas a gente não pode ficar focado no problema. Foque na solução. Amém, amados? Um dia pastor Edilson chegou para mim e disse: Ricardo, vai ser você que vai tomar conta, você vai ser coordenador dos grupos de conexão. Minha esposa olhou para mim, eu olhei para ela, como se dissesse assim: e agora? Como é que a gente vai gerir isso? Aquilo que era problema para mim naquele dia, hoje já não é mais, amados. Sabe? Porque nós somos agentes de transformação. Nós podemos mudar a realidade de pessoas. Sabe? Nem sempre eu não tenho o poder de mudar a vida de pessoas, mas eu posso mudar o ambiente aonde aquela pessoa está, e através do ambiente aquela pessoa é transformada. Às vezes você reclama tanto: mas eu queria tanto que meu esposo estivesse na igreja, eu queria tanto que a minha esposa estivesse na igreja. Mas você já tentou mudar o ambiente? Um ambiente bem preparado, querido, é uma zona onde fica mais fácil da gente alcançar pessoas. Aquela mulher, ela andava cansada, sofrida, todos os dias, sabe? Hemorragias. Às vezes a gente tem um probleminha de nada e a gente fica reclamando, fica murmurando, né? Aquela mulher sofria há 12 anos. Lhe digo mais, amados. Tinha um homem que ele, há 38 anos, ele estava enfermo, ele era paralítico, sabe? E tinha um lugar chamado Betesda, que tinha um tanque, e de vez em quando um anjo visitava aquele lugar, e quando aquele anjo batia as asas, aquelas águas eram abanadas, e aquelas águas ficavam, sabe,
elas agitavam, ficavam agitadas. E a primeira pessoa que descesse naquelas águas, ela era curada. Só que todas as vezes que ele ia entrar naquele lugar, ele não tinha oportunidade, porque ele era paralítico. Mas tinham pessoas que corriam logo à frente porque o povo é assim. Quando tem alguma coisa acontecendo, epa, eu estou primeiro, sou eu. Não tem negócio de dizer, peraí que eu vou ajudar fulano aí. Não, irmão, quer primeiro se beneficiar, depois o outro. E nem sempre deve ser assim, amados. A gente precisa mesmo ser resposta na vida de pessoas. E durante 38 anos, aquele homem ali, tentando. E tem pessoas que tentam a primeira vez e já desistem. Eu não vou mais para a igreja não. Eu já fui tanto, Deus nunca fez nada por mim. Você está sendo ingrato. Deus todos os dias tem feito coisas na tua vida. Todos os dias. Você só precisa mudar a tua ótica. Ver a vida de uma outra perspectiva, amados. Sabe, querido, talvez você está me vendo de uma forma, porque você está me vendo daí. E eu estou vendo vocês de uma outra ótica aqui. Eu estou vendo pessoas vencedoras. Eu estou vendo pessoas transformadas pelo poder de Deus. Eu tenho visto aqui, eu estou vendo pessoas que está com a sua vida completamente mudadas. Sabe, amado, não é o dinheiro que vai te proporcionar coisas boas nesse mundo. O dinheiro é o mínimo, amados. As coisas desse mundo, tudo vai passar. Nós devemos colocar nossa esperança em Deus. Porque em Deus, diga em Deus. Diga em Deus. Diga mais uma vez, em Deus. Eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. E um dia Jesus teve um encontro com aquele homem que há 38 anos estava ali tentando, e ele nunca tinha uma oportunidade. Mas um dia Jesus chegou até ele. E Jesus perguntou: o que é? Você quer ser curado? Irmão, que pergunta, né? De repente Jesus chega: você quer ser curado? Né? Ele disse: eu quero. Aí ele disse: pois agora você vai ser curado. E ele foi curado imediatamente. Agora pega a tua cama e vai. E ele saiu, amado, com a cama ali, ó. O cara não andava. Ele pegou a cama dele e andou, e ele saiu. E as pessoas ficaram indignadas porque ele foi curado. Sabe, amados, o nível que as pessoas, olha, hoje não tem sido diferente não. Tem pessoa, a gente chegou na casa de uma pessoa alguns dias atrás para fazer uma visita, porque ele tinha parado de ir para a igreja. Pessoas tinham colocado na mente daquele homem que ele não deveria ir à igreja não, porque não vai para a igreja não, rapaz, tu está dando dinheiro ao pastor, o pastor está ficando rico, e tu está perdendo tudo. E aí ele foi botando aquilo na cabeça: tu está dando dinheiro para o pastor e teu carro está aí quebrado, né? Esses são os amigos que a gente tem lá no mundo, né? Não quer que a gente se aproxime de Deus. Deus ainda faz milagres, amados. Deus, Ele faz milagres, sabe? Mas no dia que ele estava em um bar bêbado, né? Outras pessoas em um bar bêbado, aí as pessoas aplaudem, até dá, né, dinheiro para bebida, né? As pessoas do mundo, amados, não querem que a gente progrida, que a gente cresça, que a gente avance, sabe? Então, se necessário for, a gente precisa se afastar mesmo de pessoas que não querem ver a gente crescer, né? Você vem para a igreja, amados, e não sai da forma que você chegou. Você sai daqui renovado, você ouve uma palavra, o Senhor te motiva a crescer, a ir à frente mesmo, a não desistir, e você sai com a sua vida transformada. Amém, amados? Então, não deixe que pessoas paralisem a tua mente. Um amigo meu, ele dizia: a gente tem dois tipos de amigo.
o amigo coveiro e o amigo parteiro, né? Qual é o amigo parteiro? O amigo parteiro é aquele que quando você pensa em algo, rapaz, eu estou com vontade de empreender, de abrir uma empresa e eu vou vender din-din, né? Vou comprar um isopor, né? Um exemplo, e vou sair por aí vendendo din-din, vai dar, pronto, aí o amigo parteiro está ali, ó, rapaz, vai mesmo, vai dar tudo certo, você já vai vender 300 din-din por dia, vai dar tudo certo, pronto, esse é o amigo parteiro. Mas o amigo coveiro é aquele que diz assim, já tem tanta gente fazendo isso, é doido, numa época dessa tu vender din-din, tu vai se frustrar, tu vai chupar tudo, porque não vai vender nenhum. Não existe gente assim? Existe. Pessoas que não quer que você cresça, não quer que você desenvolva algo na tua vida, e a gente vai e pensa, né, com uma bestalhada, né? É mesmo, ó, não vou empreender não, tanta gente vendendo, olha o tipo de coisa, amado, que as pessoas querem colocar na mente da gente, sabe? E a gente às vezes desiste antes de começar, porque viu uma palavra que nos desmotivou. Mas você precisa, amados, estar motivado pela palavra de Deus na tua vida. Você tem que criar expectativas e dizer, vai acontecer. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, irá suprir todas as minhas necessidades. Amém, queridos? Aleluia. E aquela mulher do fluxo de sangue, a gente não sabe o nome dela, a Bíblia não diz, mas ela sofria tanto que ela foi batizada como uma mulher do fluxo de sangue. Mas aquela mulher, ela não desistiu, ela disse, hoje chegou a minha vitória. Hoje eu não sou mais a mulher do fluxo de sangue. E ela disse, se tão somente eu tocar. E ela foi, amados, e tocou em Jesus. E a Bíblia fala que imediatamente aquela mulher foi curada. Amém, queridos? Deus, Ele muda? Deus, Ele mudou por acaso? Ele é o mesmo Deus, amados. Então Jesus, Ele continua fazendo milagres em nossas vidas. Ela foi completamente curada, e olha que Jesus não foi na direção dela, Jesus ia passando, e discípulos que andavam com Jesus, até duvidaram, porque Jesus disse, alguém me tocou. Jesus estava ali com muitas pessoas, e aquela mulher tocou, mas Jesus sentiu que dele saiu virtude. Amém, amados? Toque em Jesus, Jesus está aí com você, amado, Ele está aqui. Nós precisamos estar motivados não por palavras que vai nos levar para baixo, mas por palavras que vai nos levantar, vai nos erguer, e você vai olhar e dizer, amanhã eu irei viver o melhor dia da minha vida. Eu irei viver a totalidade da promessa. Os melhores dias da sua vida, amados, está chegando. Se alegre com isso, amados. Se alegre com isso, porque aquela mulher esperou 12 anos, aquele homem esperou 38 anos, mas um dia Jesus visitou, Jesus tocou, de Jesus saiu virtude. Sabe? Não desista, esteja motivado mesmo por essa palavra, amados, a palavra da fé. Tenha fé em Cristo, porque Ele pode todas as coisas. Não seja desmotivado por palavras. Eu nem ia falar isso nessa noite, sabe, amados? Está aqui aberto ainda em outra coisa, mas o Senhor quer atingir corações nessa noite, amado. O Senhor quer alcançar o teu coração. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é: não desista. Não desista. Avance. Não sei como está o teu coração nessa noite, como você chegou aqui na igreja nesta noite, se você buscou algo de ouvir uma palavra que era para você mesmo, agarre essa palavra, esteja convicto de que Jesus, Ele vai mudar completamente a tua realidade.
Amanhã, amados, o amanhã pertence a Deus. Dê uma chance para você mesmo, sabe? Esteja motivado. Não deixe um amigo coveiro chegar mesmo e dizer, não, não vai dar certo. Por que amigo coveiro, pastor? Porque o amigo coveiro, ele abre a cova, ele te joga dentro e depois te enterra, junto com os teus sonhos. Sabe? Tem pessoas que, além de não querer que dê certo algo na tua vida, ele quer pegar aquilo que você pensou e trazer para a vida dele. Então por isso é bom, é importante saber se relacionar com pessoas certas, estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Quantas pessoas que, as pessoas dizem, fulano era tão bom, sabe? Fulano era tão bom, estava ali naquele lugar, tomou um tiro perdido, sabe? Fulano era tão bom, estava ali, envolveram ele na situação, mas se ele não tivesse ali, seria completamente diferente, né, amados? Sabe? O único risco que você tem de estar aqui é de ser abençoado. Que risco bom, né? Já pensou, amados? O único risco que nós temos é de ser abençoado. É de chegar aqui de uma forma e sair de outra. É de chegar aqui triste e sair alegre, amados. Sabe? E motivados por aquilo que Deus é. Tem pessoas que acreditam em Deus pelo que Deus pode fazer. Não, amados, a Bíblia fala que Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Mas nós devemos estar motivados não por quem Deus pode fazer, mas pelo que Ele é. E a Bíblia fala que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas tem pessoas que dizem assim, mas eu já esperei tanto, eu já fiz tanto, eu já sofri tanto. Já estão tão desmotivadas a que nada aconteça, que fica ali naquele lugar de murmuração, naquele lugar de lançando palavras malditas. Você sabe que palavra tem poder? Palavra tem tanto poder que aquela mulher, ela foi curada. Sabe? Aquilo que sai da tua boca, você é responsável por essas palavras. Tem pessoas que dizem, esse menino aí, isso aí não vai dar para nada não. Fulano de tal, nem vou chamar para ir para a igreja, porque eu sei que não vai. Tu lançou as palavras, meu filho, agora tu é refém daquilo que tu falou. E a pessoa não vai mesmo. Fulano de tal, não, ali nem o diabo quer. Olha para isso, amados, não é assim? Tem pessoas que se amaldiçoam e ainda amaldiçoam outras pessoas. A Bíblia fala que de uma boca não pode sair palavra de bênção e palavra de maldição. Ou você amaldiçoa ou você abençoa. Um rio não pode ter água doce e água salgada. Ou é doce ou é salgada. Sabe, querido? Então da tua boca, escolhe nessa noite deixar sair só bênção. Porque assim vai ser. Porque aquilo que a gente planta, isso é um ditado bem conhecido, né? Mas é bíblico, irmão. Para toda plantação existe uma colheita. Sabe? E às vezes tem gente dizendo, não sei por que isso está acontecendo comigo. E ainda quer colocar a culpa em Deus. Deus, aí, o que está acontecendo agora comigo. Sabe o que foi, amado? Fruto da desobediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Escolhe estar no lugar da obediência. Escolhe estar no lugar, sabe, que Deus está te protegendo, está te guardando, que é o melhor para a tua vida. E eu nem abri a Bíblia ainda, né? Eu só falei da Bíblia. Aleluia. Mas enfim, aquela mulher foi curada. Aquele homem foi curado. E Jesus continua curando, Jesus continua fazendo. Então esteja motivado, queridos, por essa palavra. Não desista. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Aleluia. Lucas capítulo 19, no versículo 1.
Aleluia. Lucas 19, versículo 1. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, diga rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. Olha o que a Bíblia está falando. Zaqueu era um publicano, né? Ele era um cobrador de impostos e era um homem muito rico. E um dia Jesus, ele entrou em Jericó e ele estava atravessando a cidade e havia ali aquele homem. A Bíblia vai relatar aqui que era um homem de baixa estatura, né? E por onde Jesus estava, uma multidão, né, estava ali próximo de Jesus. E nesse dia, Zaqueu decidiu ver Jesus. E porque ele era baixo, ele decidiu subir em uma árvore, né? Vamos ler, versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa hoje. Eita glória, aleluia. Amados, já pensou se a gente está aqui na igreja, sentado, ouvindo uma ministração, e de repente Jesus entra aqui, e aquela multidão atrás de Jesus, né? E aí, de repente, você só de ver Jesus, eu creio que no dia de hoje o povo já queria tirar uma selfie, né, com Jesus. Ei Jesus, vem cá, vamos tirar uma selfie aqui, né? Tudo hoje é tecnologia, celular, né, para dentro, né? E de repente Jesus diz: rapaz, hoje eu quero ficar na tua casa. Já pensou, irmão? Eita, que coisa boa, Jesus vai ficar na minha casa. Ei, não é na tua casa não, ele vai ficar na minha. Né? E Jesus decidiu ficar na casa de Zaqueu. Versículo 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar e disse: ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Olha, amados, olha a situação, olha aquele contexto. Como é controverso a situação. A multidão estava ali apertando Jesus, a multidão queria algo de Jesus. Mas quem decidiu subir em uma árvore foi Zaqueu. Zaqueu, ele subiu naquela árvore e ele disse: hoje eu quero ver esse tal de Jesus que tanto o povo fala. Zaqueu, ele tomou uma decisão. Para toda a ação há uma reação. Amém, amados? E Jesus olhou e disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu quero estar na tua casa. Sabe, amados, que aquela situação, né, o povo já conhecia quem era Zaqueu. Um homem pecador, um homem cobrador de impostos, um homem que era muito rico, né, mas ninguém conhecia o coração daquele homem. E às vezes a gente mesmo, até como crentes, quer julgar a vida das pessoas. Quando eu falo julgar, isso eu não estou dando razão para você continuar fazendo o que você faz, mas para ter uma mudança, uma transformação. Jesus, ele
quer entrar em nossas vidas, Ele quer entrar no nosso coração. A Bíblia fala lá em Apocalipse, né, uma palavra do próprio Jesus que diz: eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei. Sabe que Jesus, Ele pede permissão. Jesus, Ele não invade a nossa vida. Jesus, Ele quer mudar a nossa vida, mas a gente às vezes não quer. Mas eu já tenho Deus no meu coração, né? Quando a gente faz o apelo na igreja, né? Você precisa aceitar Jesus. Mas eu já tenho Deus no meu coração. Se tu já tem Deus no teu coração, então por que tu não entrega o resto? Não é verdade? Ter Deus no coração, mas não quer mudar. Mas a gente quer receber. Tem pessoas que vêm para a igreja e só quer receber. Não é, amados. Para a igreja você tem que vir dar. Pastor, mas eu vou dar o quê? A tua vida. Você tem que fazer uma entrega, tá? Aqui nós estamos cultuando ao Senhor, nós estamos dando para Ele toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Não é sobre julgar, não é sobre a vida de A, de B, de C, é sobre Ele, amados. Não importa o que as pessoas vão dizer de você, mude, seja transformado pelo poder dessa palavra, queridos. Amém? Deixa Deus transformar, sabe? Deus quer te tirar de uma tristeza profunda e quer te colocar num lugar de alegria. Eu lembro de uma situação de uma senhora, ela era bem humilde, ela não era desprovida de recursos, ela não tinha dinheiro, e um dia o vizinho dela sabia que essa mulher era crente, e ele resolveu pirraçar aquela mulher. Ele resolveu fazer raiva para aquela mulher. Ela vive falando, porque não aceita Jesus, e ele tinha dinheiro, ela não. Porque a pessoa é desprovida de valores, isso não quer dizer que ela é desprovida do Espírito Santo, sabe? E um dia ela orava ao Senhor e pedia a Deus. Ela disse: Deus, eu sei que o Senhor é a resposta, que o Senhor pode fazer todas as coisas. Deus, eu te agradeço, Senhor, porque eu sei, Pai, que o Senhor vai manifestar as tuas bênçãos na minha vida, Pai. E ele ouviu que ela estava orando, pedindo ao Senhor que o Senhor mandasse recursos para ela, mandasse alimentos para ela. E aí ele ouviu e disse: eu vou pregar uma peça nessa veinha hoje aí. Eu vou ali no mercadinho, vou comprar umas coisas. Ela está orando, vou chegar lá e vou colocar ali na porta da casa dela. E quando ela chegar, ela vai dizer que foi Jesus. Olha, irmãos, o ponto que uma pessoa pôde fazer, né? E aí aquela mulher ali, cheia do Espírito Santo, continuou orando, continuou agradecendo, rendendo graças ao Senhor. E ela se levantou e viu aqueles alimentos, e ele ficou escondido, né? E ela disse: Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor usa até quem não acredita em Ti, Pai, para abençoar quem acredita. E aí ele ficou assim: como assim? Ele foi usado por Deus, amado, para abençoar a vida daquela mulher, né? Então, tem coisas que acontecem na vida que a gente diz assim, não tem nem pé nem cabeça. Mas Deus, Ele quer o melhor para você, amado. Ele tem preparado sim o melhor para você, amado. Só que o melhor de Deus nem sempre é o melhor para a gente. Ou nem sempre é o melhor que a gente quer para a gente. Porque nós estamos aqui na igreja, né? Pai, eu quero ouvir uma palavra do Senhor. Eu quero que o Senhor me abençoe. Sabe, amados? Mas nem sempre aquilo que a gente quer ouvir é aquilo que a gente precisa para as nossas vidas. Então você está aqui nessa noite, não é para ouvir o que você quer, é o que você precisa. É o que você precisa ter, é o que você precisa fazer, é o que você tem que fazer. E Zaqueu, ele desceu depressa daquela árvore. E Jesus foi para a casa dele.
mas por ele ser pecador, por ele ser um cobrador de impostos, as pessoas achavam que ele poderia influenciar pessoas. Mas Jesus entrou naquela casa e Jesus não foi influenciado, Jesus influenciou. Jesus não foi influenciado, mas Zaqueu saiu daquele lugar transformado, amados. Aonde Jesus chega, toda realidade é transformada, é mudado. Não é sobre julgar, amados. Não é sobre dizer, porque fulano de tal é assim, amados. Fique firme na presença do Senhor, amados. Aleluia. Há um dia também, Jesus ele teve um encontro em um templo. Ele estava em um templo ensinando pessoas, e de repente pessoas chegaram ali àquele lugar com uma mulher, e aquela mulher ela foi pega em um ato de adultério, e segundo a lei aquela mulher deveria ser apedrejada. E levaram aquela mulher para Jesus, e as pessoas disseram: mestre, a lei diz que tem que ser feita assim. E Jesus olhou para aquela mulher, olhou para aquelas pessoas que já estavam armadas. As pessoas já andam armadas, amados, sabe? As pessoas já andam mesmo, sabe, querendo ali que você seja condenado. Mas Jesus ele não veio para condenar, Jesus ele veio para transformar, Jesus ele veio para mudar realidades. Então fique exposto, fique firme até o fim. E aquela mulher foi pega em pleno ato de adultério. E Jesus disse: quem não estiver em pecado aqui. Quem era que não estava em pecado ali, irmão? Só Jesus, né? Jesus ele não estava em pecado. Quem não estiver em pecado aqui, que atire a primeira pedra. Então Jesus ele não estava em pecado, ele poderia pegar a pedra e atirar nela. Não é verdade? Ele não podia fazer isso? A lei não dizia que ela tinha que ser apedrejada? E ele falou: quem não estiver em pecado, e ele não estava, ele poderia pegar aquela pedra e dizer: eu vou apedrejá-la. Mas ele decidiu perdoar. E aquelas pessoas se desarmaram naquele momento, jogaram suas pedras fora e saíram de um a um e foram embora. E Jesus ficou com aquela mulher, e Jesus ficou ali. E Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Aonde estão aquelas pessoas que te acusaram? Ela olhou para um lado, olhou para um outro e não viu ninguém. E Jesus disse: eu também não te condeno. Amado, Jesus não está para nos condenar. Jesus ele está aqui para nos amar, para dizer, para te instruir, para te levantar, para dizer para você: agora vai ser diferente. Quantos de nós, amados, não já fomos injuriados? Quantas pessoas não já se levantou contra nós? E você tendo a certeza que você estava certo naquela razão, naquela situação. Mas Jesus ele está dizendo para você nessa noite: eu não te condeno. Levanta-te, fica firme, guarda o teu coração. E ele disse para aquela mulher: eu não te condeno, agora vai, e não peques mais. E aquela mulher saiu. A gente cantou aqui há pouco, né? E eu queria cantar mais um pouco. Aquela música do pastor Serginho, né? Prefiro a tua presença. Ei, amados, prefira a presença do Senhor de que qualquer outra coisa, de qualquer outro lugar, amado, que você possa estar. Jesus, as pessoas no mundo falam que Deus tarda, mas não falha, não é assim? Mas Deus nem tarda e nem falha, Ele chega na hora certa.
Mas nós precisamos, queridos, nos posicionar. Nós precisamos declarar com a nossa boca que a nossa realidade vai ser mudada. E assim vai ser. Pode chegar amanhã e você dizer: eu tentei tanto e não consegui. Deus vai te dar mais uma outra oportunidade. Vai chegar a terça-feira e você vai dizer: eu não consegui. Não tem problema, amados. Fica firme, declara. Não desiste. Lembra, querido, aquela mulher, ela sofria há 12 anos. Ela tinha passado em todos os médicos. Aquela mulher, querido, ela tinha gastado todos os recursos. Ela já estava sem nada. Você sabe que do nada Deus pode suscitar provisões. Aquela mulher, daquela pegadinha que o vizinho fez com ela, ele não cria em Deus, mas ela sabia em quem ela estava crendo, amado. E usou uma pessoa sem caráter, usou uma pessoa que queria aproveitar daquela situação para zombar dela. Ei, amados, deixa eu dizer para você, você não vai ser mais zombado. Acabou, amados. Acabou o tempo difícil na tua vida. Você crê nisso, querido? Se você crê, vai ser assim, amado. Amados, eu não quero que você acredite no que eu estou falando, mas eu quero que você acredite nessa palavra que mudou a minha vida. Deus, Ele mudou completamente a minha realidade. Eu vim de um lar completamente destruído, amados. Eu vim de uma casa que você olhava assim e dizia: não tem mais jeito para esse lugar aqui não. Aquele foi o ambiente que eu vivi. Irmãos, vivendo em uma situação vulnerável de pecado, sabe, amado, numa situação muito difícil, amados, mas eu estava ali. Mas hoje eu estou aqui. Deus mudou a minha realidade, mudou a minha casa. Na adolescência, a vontade que eu mais tinha era de casar. Eu disse: eu quero casar, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos. Aos 15 para 16 anos eu tomei uma queda de bicicleta, pastor. Eu sonhava ter uma bicicleta. E todos os anos meu pai dizia: você passar de ano eu te dou uma bicicleta. Chegou um dia que eu disse: pai, eu passei de ano mais uma vez e nada da bicicleta chegar. E chegou um dia que ele chegou de carro e eu vi que tinha uma bicicleta dentro do carro. E eu disse: meu Deus do céu, eu ganhei a bicicleta. E aí ele chegou lá falando com minha mãe, né? Meu primo tinha uma bicicleta, meu sobrinho tinha uma bicicleta lá em casa, estava no ferro velho. E eu levei ela para a borracharia, o cara ajeitou toda e eu trouxe para ele. Mas eu não queria saber se era velha, se era nova. Eu queria uma bicicleta, amado. Eu queria uma bicicleta. Eu sonhava por ter uma bicicleta. E eu peguei aquela bicicleta, saí disparado nela, porque eu estava alegre, né? E de repente, amado, a corrente da bicicleta caiu e eu tomei uma queda, sabe? E os meus órgãos reprodutores bateu bem no guidão da bicicleta quando eu estava caído. E um dia eu fui minha mãe me levou para o médico e chegando lá, o médico disse: olha, aqui é um pouco sério, né? Mas não é caso de cirurgia, ele só não vai poder ter filho. Sabe, amado, aquele adolescente que sonhava em ter uma família, aquele adolescente que sonhava em ter uma esposa, aquele adolescente que sonhava em ter filhos, de repente, por uma queda de bicicleta, se frustrou. Mas eu disse: eu prefiro a tua presença do que estar em qualquer outro lugar. E eu conheci a Jesus, amados, e tudo na minha vida mudou. Os meus sonhos voltaram à tona. Eu consegui sonhar em ter uma nova família. Eu disse: o médico falou que eu não posso, mas o meu Deus,
Ele pode todas as coisas. E a Bíblia fala, amados, que você, diga eu, bata no seu peito e diga eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Jesus. E eu casei, né? Deus me deu uma esposa maravilhosa. Eu disse, mas eu quero filhos. Segundo os médicos eu não podia, mas segundo aquilo que o Pai prometeu, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Passou 1 ano de casado, passou 2 anos de casado, nada de filhos. Passou 3 anos de casado, nada de filhos. Mas eu disse, eu vou ter filhos. Eu creio na tua palavra. E eu nunca tinha falado sobre isso com minha esposa, mas nunca. Depois de muitos anos de casado, né? Há 3 anos e meio de casado, minha esposa disse, filho, eu tô grávida. Eu não procurei pensar, e como assim? Obrigado, Senhor, porque a tua provisão chegou à minha casa. Prefira estar na presença do que em qualquer outro lugar, amados. Porque assim como Deus fez milagre na minha vida, fez milagre na vida daquela mulher do fluxo de sangue, fez milagre na vida daquele homem que há 38 anos estava sofrendo, Ele está aqui e vai fazer milagres na tua casa também, amado. Porque fulano falou que não tem mais jeito. Porque o meu casamento está falido. Porque não tem jeito, a minha empresa faliu, meu nome está sujo. E agora? Deposita tudo isso aí na presença. Porque aquilo que os homens não acreditam, só creia. Só creia. Só creia. Talvez não seja tão fácil assim, pastor, como o senhor está falando. É fácil sim, é só você crer. É só você entregar. Meu filho nasceu, eu fui naquele hospital e disse obrigado, Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E ele foi crescendo, crescendo. Passaram-se mais 3 anos e meio. Minha esposa mais uma vez, filho, estou grávida. Aleluia! Aquele que fez um milagre na tua vida uma vez, Ele vai fazer de novo. E quantas vezes for necessária, Ele vai fazer milagres. O nosso Deus, querido, Ele cura. O nosso Deus, Ele salva. O nosso Deus, Ele liberta. Vamos ficar de pé. Aleluia.